Aqui, pessoal, antes da gente realizar esse exercício, acho que é interessante falar um pouquinho sobre a impedância, né? Impedância nada mais é do que a relação de obstrução que um determinado componente ou conjunto de componentes faz, essa oposição à circulação de corrente, né? Então, quando a gente fala de resistência, essa oposição é medida em ohms, né? É resistência elétrica. Quando a gente fala de componentes reativos, como indutor e capacitor, a gente fala da reatância indutiva ou da reatância capacitiva. Mas se eu tiver um combinado de resistor, capacitor e indutor, aí convém a gente falar em impedância. A impedância pode ser só resistiva, pode ser um combinado de resistor e indutor, um combinado de resistor, indutor, capacitor, enfim. Então a gente acaba expressando essa impedância na forma de um número complexo também. E aí fica fácil trabalhar com números complexos, fazendo somas, subtrações, divisões, como a gente faria se estivesse trabalhando com corrente contínua. A ideia aqui então é eu apresentar para vocês a impedância, né? Alguns autores definem impedância como sendo a razão da divisão do fasor tensão pelo fasor corrente, né? Onde o fasor impedância, ou impedância seria o fasor V pelo fasor I, né? Fazendo uma alusão ao que é a resistência igual a tensão pela corrente, e eu posso expressar esse fasor Z como sendo Z com um ângulo θ aí, né? Que também pode ser igual a parte resistiva mais J a parte de reatância resultante aí capacitiva e indutiva, tá? Tudo que está no eixo real tem a ver com resistência elétrica, tudo que tiver na parte imaginária, a interação de resistores, de capacitores e indutores, me desculpe, certo? Então pode ser um mais ou menos aqui, tá? Bom, as associações de indutâncias, das impedâncias, Z, né, é a mesma coisa que quando a gente fazia lá nos resistores, ou seja, impedância série eu somo, impedâncias paralelo eu faço o inverso da soma dos inversos. E aí não importa se é indutivo, se é capacitivo, fica a questão de trabalhar no domínio complexo já resolve esse problema, tá? Bom, a gente pode resolver então um exercício simples, onde a gente vai colocar aí um circuito contendo um resistor e um indutor, que é o que a gente está estudando agora. Não vamos colocar ainda capacitor no circuito, né? E a gente vai calcular então a corrente que passa, que sai dessa fonte, no caso. E a gente pode trabalhar dessa forma aqui então. Eu tenho um resistor aqui, que eu vou chamar de R. Eu tenho aqui um indutor, que eu vou chamar de L, ele tem uma indutância L, certo? E eu vou ligar aqui uma fonte com uma tensão V, tá? Senoidal aqui. Bom, eu posso escrever esse V em função do tempo, ou já deixar ele na forma fasorial. Eu já vou deixar ele na forma fasorial, tá? Vamos supor que é uma tensão aí 10 RMS com um ângulo de 0 grau volts, tá? E vamos definir aqui que R para nós é 10 ohms, por exemplo, e o meu L a gente pode definir ele como sendo 1 Henry. Uma outra coisa interessante, eu preciso saber o valor do ômega, porque senão eu não consigo calcular o meu XL. Então o meu ômega aqui eu vou dizer que vale 10 radianos por segundo. Tá ok? Então, para eu poder escrever isso na forma de um número complexo Z ali, que é a minha impedância total do circuito, eu vou ter aqui o R, que é 10 ohms. No caso aqui, como é um indutor, então é mais JXL.
né? O x, na verdade, é só o indutor. Quem é XL? Eu preciso calcular o XL. XL é 2π vezes F vezes a indutância L, que é a mesma coisa que ômega vezes L. O XL vai ser, então, 10 vezes 1 Henry, que vai dar 10 Henrys. Não, tá? 10 ohms. A reatância indutiva é escrita também em ohms. Então, reescrevendo isso aqui, a minha impedância do circuito vai ser 10 mais J 10 ohms. Tá ok? Então agora eu tenho calculado a impedância do meu circuito, certo? Qual vai ser a corrente? Bom, o fasor corrente vai ser, na verdade, o fasor tensão vezes o fasor impedância. Então, o I vai ser igual a V, aqui, né? I vai ser igual ao V, que é 10, com ângulo de zero, divididos por 10 mais J 10. Bom, eu não consigo dividir um número na forma retangular, um polar na retangular. Para divisão, eu preciso ter os dois escritos na forma polar. Então, eu vou ser obrigado a converter isso aqui. 10 mais J 10 significa, se eu fosse olhar um gráfico, que ele tem 10 na parte real e 10 na parte imaginária. E eu tenho que achar o módulo, que é esse aqui, e o ângulo, tá? Então, em vez de escrever ele projetado em x e y, em real e imaginário, eu tenho que achar o vetor que unifica essas informações e o ângulo que ele está em relação ao real, certo? Como é indutivo é para cima, capacitivo seria para baixo, esse θ. Posso usar Pitágoras ou então trabalhar com aquela formulazinha lá. O módulo, né, de Z vai ser, na verdade, a raiz quadrada da soma dos quadrados. 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a raiz de 200, tá? Ou 10 raiz de 2. E o θ é igual ao arco tangente da parte imaginária pela parte real. Arco tangente de 1 é 45 graus. Então eu tenho como escrever a impedância na forma polar agora. Então o meu fasor I vai ser 10 com ângulo de zero divididos por 10 raiz de 2 com ângulo de 45 graus. Isso me diz o seguinte, que eu vou ter 10 divididos por 10 raiz de 2 com um ângulo de 0 grau menos 45 graus. 10 divididos por 10 raiz de 2 é a mesma coisa que 1 divididos por raiz de 2 com um ângulo de menos 45 graus. Que é a mesma coisa que multiplica em cima e embaixo por raiz de 2, né? Então, raiz de 2 sobre 2 com um ângulo de menos 45 graus. O que? Amperes, tá? Então, o fasor corrente é aquele ali, tá? Se quisesse escrever na forma senoidal, isso eu poderia botar assim, ó, que o I de T, né, no caso, vai ser raiz de 2 sobre 2, que é o valor RMS. E eu tenho que passar isso aí, isso aqui é RMS, né? Tem que passar isso aqui para valor de pico. Então, o valor RMS é raiz de 2 sobre 2 vezes o valor de pico, né? Se raiz de 2 sobre 2 vezes o valor de pico é raiz de 2 sobre 2, então o valor de pico vai ser 1. Né? Ou aquilo ali divididos por raiz de 2 sobre 2 também é a mesma coisa. 1 vezes o seno
de ômega t, ômega eu já sei, é 10t menos 45 graus amperes. Isso se eu fosse escrever na forma do domínio tempo, né? Dependendo do t. Para cada instante de t, eu tenho como calcular aqui o valor de pico. Tá? Se é na forma fasorial, valor RMS. Tá? Lembrando, para quem não pegou a conta ali, o valor de pico vai ser igual ao valor RMS divididos por raiz de 2 sobre 2. Né? Então eu pego o valor RMS, que é raiz de 2 sobre 2, divide por raiz de 2 sobre 2, vai dar 1 vezes o que tem ali. Dá 1. Ok, pessoal? Então seria isto.